Giovana Fagundes, sou atriz, comediante, comunicadora e estou aqui hoje na Zona de Fogo contra 20 monogâmicos. Coisas que eu deveria estar fazendo em vez de gravar esse vídeo, eu devia estar escrevendo meu texto sobre aquário. Eu devia estar escrevendo meu texto sobre aquário utilizando o Jim e o Winchester de Supernatural para falar sobre a figura de aquário. Eu devia estar escrevendo meu texto em defesa do Nego Bispo, dentro de uma perspectiva decolonial, enfim. Porque eu utilizo o Nego Bispo dentro das minhas pesquisas. E olha que eu me considero uma pessoa extremamente prática. Sei lá, mano, a minha grade da faculdade eu já fiz. Eu devia estar fazendo N coisas. Mas eu realmente fiquei muito assustada, apesar de já ter passado um tempo. Eu sou uma pessoa que tem um processo de entendimento um pouco mais lento. Eu fiquei bem preocupada, assim, porque falo sobre monogamia, não monogamia. Não é um tema que eu goste e ache bacana levar para as pessoas. Meus amigos sabem que entendo sim a não monogamia como uma forma bem bacana de pensar as suas relações, de reestruturar as suas relações. E diferente do que a maioria das pessoas pensam, não monogamia não é sobre não exclusividade. Conheço casais que são não monogâmicos, que se entendem como não monogâmicos e levam os acordos da não monogamia para dentro das suas relações e são exclusivos há mais de 10 anos. A não monogamia é para tirar o foco dessa relação conjugal como a mais importante da vida de uma pessoa, principalmente da vida de uma mulher, e não para pensar que eu posso ter uma relação e não cercear a liberdade do outro. E principalmente, assim, a minha opinião, e quando eu penso em pessoas falando sobre não monogamia, falando sobre não cercear a liberdade dos outros, esse pensamento logo de liberdade restrita, ou seja lá o que for, pra mim é um pensamento liberal, assim, né? Infelizmente. Então, eu acho que eu só não desgosto mais de Liberfem, porque existe a Radifem que ocupam boa parte dos meus desgostos. Esse debate foi péssimo, tá? Só pra constar. Minha primeira afirmação é: a monogamia é uma imposição e não uma escolha. A monogamia é uma construção social, né, e uma imposição social, e é por isso que ela não é uma escolha individual apenas. Entenda, eu vou botar muito mel na minha boca para poder falar e tecer uma crítica sobre uma pessoa que se dispõe a ir num programa para falar sobre não monogamia e com 20 monogâmicos e cria uma contextualização dessa, porque ela não contextualizou nada. Simples, se vocês não estão acostumados, familiarizados com o formato do Zona de Fogo, do Spectrum, é o seguinte: você tem lá a pessoa que está no centro, né, seja ela quem for, ela tem a prioridade, ela fica num ponto de destaque, né, em situação de destaque para poder apresentar, principalmente porque é ela que cria as premissas, ela que cria as afirmações e tem o tempo para contextualizar. Custava ter um pouco mais de generosidade nas suas proposições, porque é isso, assim, sabe? O nível de debate foi péssimo, tanto pela pessoa que propôs as afirmações, porque ela não foi generosa no ponto de dedicar tempo à contextualização, e as pessoas também se deram um pouco trabalho de sair do óbvio, assim, sabe? O que mais me chamou a atenção dentro dessa situação foi o vídeo que ela postou depois da repercussão negativa, né? Eu não sei qual mundo que ela vive, que ela achou que foi positivo a repercussão. E aí tem esse vídeo aqui, ó. É muito engraçado. E aí é muito engraçado porque ela botou aqui o vídeo do Jones Manuel, mas, cara, dizem que ficou muito bom, mas eu acho que eu peguei meio rancinho, assim. Vocês viram, gente, o debate que eu fui contra 20 monogâmicos? Não foi fácil conversar com terraplanistas. Cara, vamos lá.
Desculpa, eu sou uma pessoa que não estudo como você diz que estuda não monogamia. Mas quem foi a terraplanista foi você, porque a partir do momento que você tendo tempo para contextualizar a sua afirmação, você não contextualiza e acha que está saindo de um lugar muito óbvio todas as proposições. Nossa, óbvio que isso é óbvio. E não se dá o trabalho, não se é generosa para se pensar uma contextualização decente. Terraplanista é você, né? Porque é isso. Como assim você não consegue entender que isto é muito óbvio? Cara, a afirmação que você fez de que monogamia é uma imposição é porque é uma imposição social. Ponto. Desculpa, no mínimo, isso é preguiçoso. Sabe? É preguiçoso. Isso não quer dizer que você tem que generalizar a monogamia como a principal forma de que acontece o feminicídio. Cara, essa é uma outra proposição que deve estar lá pra lá. E assim, eu achei muito complicado, mas tudo bem, que ela desloca meio foco de a monogamia é responsável pelo feminicídio. O patriarcado, sociedades patriarcais que pensam a mulher enquanto propriedade. E aí a Nadove tem um texto muito bom que fala sobre o deslocamento de sociedades matrilineares para sociedades patriarcais. Acho que é mulherismo africano, não sei. Eu posso gravar um vídeo falando sobre esse texto. Ela não fala sobre não monogamia, mas ela fala sobre esse deslocamento dessas sociedades, que quando elas começaram a migrar para o norte, né, entendendo que o berço da sociedade é a África, até o que eu me lembro do texto é isso, essas sociedades tiveram que mitigar as suas formas relacionais, inclusive para garantir o futuro dessas linhagens. E aí a mulher passa a ser também propriedade do homem, para ele ter certeza que aquela prole que ela gerava era dele. Falar de monogamia deixa as pessoas extremamente irritadas e ofendidas, como dá pra ver lá no debate e em algumas repercussões na internet. Elas acham que eu estou falando do casamento delas, do relacionamento delas. Mas eu estou falando da monogamia como um sistema. Questionar a monogamia é como implodir uma casa com você. Adorei esse texto, porque esse texto parece feito por ChatGPT. Olha, desculpa, mas quem individualizou o debate foi você. E aí, isso eu acho mais complicado ainda, porque quando você para e pensa assim, não, eu não estou individualizando o debate, estou falando de não monogamia como um sistema. Meu amor, você teve tempo para contextualizar e você simplesmente não contextualizou. Então, a partir do momento que você faz afirmações generalistas, a tendência é levar para o individual e que você está criticando a forma que essas pessoas escolheram se relacionar. Você que conduziu o debate para esse lugar. Com a entidade casal é mexer na célula mínima de sobrevivência para muitas pessoas. Por isso, inclusive, que esse é um tema que une a direita e a esquerda. O fato de você argumentar mal não tem nada a ver com isso, com certeza. Absoluta. O fato de você argumentar mal não tem nada a ver com o fato da esquerda e a direita ter odiado isso, né? É isso. Não tem. É realmente o problema. Como já dizia Sartre, o inferno é o outro. Monogamia, veganismo e pronome neutro. Nossa, a direita e a esquerda se dão um abraço apertado e falam ninguém solta a mão de ninguém. Eu vi várias pessoas falando, nossa, mas tanto assunto importante pra debater no Brasil, tá debatendo não monogamia. Mas é que tanto assunto importante no Brasil para se debater com seriedade e se debatendo não monogamia de uma forma extremamente preguiçosa. Concordo. A crítica que eu faço à monogamia não é ao modelo relacional que você escolheu, é o sistema monogâmico, que estrutura e dá base para muitos sistemas de opressões e violências na nossa sociedade. Se a gente tira a monogamia de... Concordo com você. Mas você teve tempo, você se colocou numa situação de destaque, acho que eu tô ficando repetitiva, e não teve nada disso, amor. Mas o problema são os outros. O problema é a esquerda e a direita que realmente se unem para falar de não monogamia porque elas se sentem ofendidas. Com certeza, é isso, né? Porque as suas afirmações foram tão brilhantes que é isso.
cena, a gente já desestabiliza de cara com o funcionamento do capitalismo e do patriarcado. Como, meu amor? Como? Vamos deixar todo mundo de ser não monogâmico e a gente descentraliza. Eu queria entender como, eu queria saber como você chegou a essa lógica. A monogamia é fundamental para a manutenção dessas estruturas. Assistindo agora o debate, eu percebo coisas que eu poderia ter feito diferente. Olha, Mas eu nunca debati. Quando eu cheguei lá na gravação, meses atrás, a galera lá falou: você é a primeira pessoa que vem aqui que não é debatedora, que não tá acostumada com debate político, que não sabe estratégias de debate. Eu fui na cara e na coragem, com os meus estudos, com as minhas vivências, com os dados que eu pesquisei, que sim, eu errei de não ter anotado a fonte no papel, mas todos os dados que eu levei eu pesquisei. E eu não fui pra lá pra disseminar desinformação ou fake news. Eu fui pra lá porque eu amo falar sobre esse assunto. cara, e eu acho assim, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu falei com meu companheiro a seguinte coisa: ou é fruto de uma ingenuidade muito grande achar que você vai pra um debate e minimamente não se prepara. Eu acho que falta aí, partindo da premissa de que é ingenuidade, eu acho que tem aí uma falta de assessoria mesmo, saca? Ou é fruto de uma prepotência muito grande. Como assim? Com os meus estudos, você não se preparou pra fazer o debate? Cara, eu não sei, sabe? E aí eu tô tentando fazer essa análise de uma forma que eu tento olvidar, que eu tento ignorar tudo que existe ao meu redor, falando sobre posturas extremamente prepotentes dessa figura. Porque o que acontece, Giovana? Com todo amor e carinho, sabe? De verdade, assim. De mulher pra mulher, Marisa. A gente sabe que a gente não pode errar. Principalmente quando a gente vai debater sobre pautas importantes. Principalmente quando a gente vai falar sobre pautas que são, de alguma forma, para esclarecimento e mudança de estruturas sociais. Eu não estou negando que a monogamia ajuda e coaduna com o capitalismo para a gente permanecer da forma que a gente está. Mas eu não me proponho a ir num debate, até mesmo porque eu não tenho preparo emocional para tal. E talvez eu também não tenha sua autoestima. Não sei, cara, assim, mesmo eu tentando não ser amarga, eu fico me questionando assim, da onde vem essa segurança toda. Nossa, eu amo debater sobre um assunto, vou fazer um debate 20 contra 1, não vou fazer uma pesquisa anterior. E eu considero ele extremamente importante. Se você considerasse ele extremamente importante, você teria sido um pouco mais generosa. E eu vou repetir isso algumas vezes dentro desse vídeo. Eu vejo na monogamia por duas vertentes. Existe o debate político, que eu considero importantíssimo. Se no capitalismo a gente questiona tanto assim os bilionários, por que a gente não questiona o principal sistema de repasse de herança, que é a monogamia? Foi criada para isso. Assim como a manutenção da força de trabalho pro sistema capitalista, com as mulheres exercendo o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado não remunerado dentro das casas, enquanto os homens saem para trabalhar, mantendo o poder e o dinheiro na mão deles, enquanto as mulheres ficam submissas e dependentes dessas relações, em nome da família. A monogamia foi feita para o controle dos corpos femininos, corpos esses controlados pelos homens, que se sentem donos dessas mulheres, e porque inclusive na legislação durante um tempo foram, com a ideia romantizada de ciúme como prova de amor, e é por isso que o feminicídio tem total conexão com a monogamia. O patriarcado e a monogamia não se separam. A monogamia que veio com a colonização trouxe uma série de apagamentos culturais e históricos. Perdeu-se a ideia de coletivo, até mesmo a criação dos filhos, trazendo a ideia de que duas pessoas são suficientes para criar uma criança. A gente tá falando sobre a invisibilização de uma série de violências e a normalização de uma série de relações abusivas, tudo em prol do amor romântico, tudo em prol da família. E aí, para além do debate político, também existe o debate pelo viés pessoal. A não monogamia me fez entender que muito mais importante do que eu ter um relacionamento na minha vida é eu ter uma rede de pessoas com quem eu troco amor, afeto, cuidado, suporte. Com a não monogamia, os relacionamentos românticos, quando acabam e ainda existe afeto, ainda existe amor, não exige o rompimento daquela relação. Aquela pessoa ainda é minha rede, aquela pessoa ainda se faz presente na minha vida. A não monogamia me fez entender que o centro da minha vida não é o amor romântico. E que o amor romântico, inclusive, que me ensinaram, ele é extremamente utópico e ele inevitavelmente vai me levar à frustração. As minhas amizades são tão importantes quanto um relacionamento romântico. E digo mais, os meus relacionamentos românticos são amizades. A não monogamia me faz entender que a vida é cíclica, é inconstante, é impermanente. E que mais importante do que status sociais ou planos futuros é o quanto eu me sinto amada hoje. Essa é a minha régua pra todas as minhas relações. E eu sei que assim como isso foi transformador na minha vida, pode ser na de muitas pessoas. Então se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, eu tenho um podcast com 2 temporadas lançadas, chamado DR, Discutindo Relações, no YouTube, Spotify e Deezer, com muitos episódios muito ricos. Se você se interessa, pesquise. Eu também tenho 3 shows de stand-up. Bom, enfim, acho que aqui ela começa a fazer uma propaganda dela. Mas, cara, você consegue entender que tudo que você falou nesse vídeo
é interessante, e é por isso que eu falo, quando eu comecei a me relacionar com a minha relação atual, que inclusive até iria gravar esse vídeo comigo, mas eu, por uma questão de cara, resolver falar de mulher para mulher, sabe? Mulher não monogâmica para mulher não monogâmica. E eu deixei muito claro que eu sou não monogâmica para o meu companheiro, e por razões de descentralizar o amor romântico na minha vida, até mesmo porque, como eu sempre brinco, eu sou aquariana e eu tenho realmente isso pra mim, de que as minhas amizades são muito importantes pra mim. Enfim. Você consegue entender que você não apresentou nada disso num formato de debate que deixa você em foco? Mana, tu tinha a faca e o queijo na mão e simplesmente você ignorou porque você tirou das suas proposições num lugar extremamente óbvio. E a partir do momento que você se propõe a debater com pessoas que não estão defendendo a mesma coisa que você, tirar as coisas de lugares óbvios cria o nível de debate que foi criado. Inclusive, você classificou um casal como monogâmico flex. E eu acho isso de uma violência. E olha que eu nem sou fã desse casal, sabe? E eu acho isso de uma violência. Você achar que dentro do seu lugar você pode classificar o formato do relacionamento dos outros. Eles são monogâmicos e não é você que vai determinar se eles são flex ou não. Sabe? E é muito complicado, porque eu odeio quando uma situação de uma pessoa que deveria estar do meu lado, dentro da defesa da não monogamia, sabe, do feminismo, consegue ter uma atitude que eu olho assim, pô, mas é necessário isso? Eu comecei a minha vida, hoje eu sou cristão, mas eu sou ateu, já fui ateu. E a minha vida sexual começou não com uma mulher só. A minha primeira relação sexual foi com mais de uma mulher. Eu tive uma vida... Você perdeu a virgindade no homenagem? Eu perdi. A igreja sabe disso? Sabe. Eu era ateu na época, eu não era cristão na época. Eu achei que você tinha corrompido com Deus, Mas a questão é... Pausa. Foi. Caralho, eu virei sua fã. Eu virei sua fã. Tadinho. Porra, você perdeu. Tadinho, cara, eu acho o Jael pra mim é bem problemático em várias discussões. Inclusive, ele foi profundamente respeitoso com a André Surak no debate da André Surak contra 20 cristãos. Ou sei lá, enfim. Eu vi também o debate maravilhoso. Até o nível de debate da André Surak foi melhor do que o teu, amor. Tá ligado? Mas o problema você falar sobre a não monogamia da forma que você falou, que esquerda e direita se unem. Mas assim, realmente. Eu não sei se é ingenuidade ou é processo de afastamento da realidade. Você te deu virgindade no homenagem. Você é de peixes? Eu quero ser você quando eu crescer. A não monogamia vem como uma desculpa para você não ter responsabilidade afetiva com o outro. Eu também discordo disso, tá? E eu acho que é uma das questões que eu acho que teve um bloco que você falou sobre... existe mais diálogo em relações monogâmicas. Mas não monogâmicas. Foi tão... Ai, enfim. Porque quando você a não tem... monogamia Posso terminar? Não, agora eu vou falar. A não monogamia não é sobre não ter responsabilidade afetiva com as pessoas. A não monogamia... E sim, aí é você achando. Mas a não monogamia é sobre você ter responsabilidade, sobre ter amor, ter afeto, ter cuidado, ter todas essas coisas que você falou que são importantes dentro de uma relação, porém, sem eu precisar cercear a sua liberdade. E depois eu fiquei sabendo que ela é a sua esposa. Eu sou a esposa dele. Mas o homenagem não foi com ela, né? Claro que não. Pegou e falou que há mais diálogos no não monogâmico. Você age num padrão utópico, tipo assim, no monogâmico eu posso ser 100% transparente, no monogâmico eu posso trair à vontade. Não é trair à vontade, porque não tem nem existe traição dentro né? do nosso acordo. Ou seja, a putaria rola solta. Não, depende. Com seu marido rola porque ele perdeu a virgindade assim, Bom, mas... volta 10 anos atrás. A minha reação foi essa, assim. Cara, desnecessário. E o que você tem... E aí é complicado quando você vê uma pessoa defendendo a não monogamia tendo posturas morais
de fundo moral falando sobre o relacionamento dos outros. Saca? Eu não tô dizendo que a gente precisa ter a postura mais pacífica do mundo, porque é uma coisa que eu digo muito pros meus amigos, assim, é assim, cara, se fosse pra ser pacífico, eu tava no meio do oceano. Mas acho que no mínimo educada, sabe? No mínimo onde você não, por falta de argumento, por falta de generosidade em argumentar de uma forma pedagógica, você não precisa disso, principalmente num formato onde você está em foco. Eu acho que esse debate, pra mim, dentro do espectro, tá no top 3 de piores debates, assim. Eu acho que só perde pra Ana Campanholo, que foi totalmente desmentida pelo cheque, sei lá, das contas lá, o tempo todo. Guto Zacarias, que mostra o quanto ele é despreparado para debater sobre assuntos que ele mesmo propõe, e aí ele tá na sua frente porque ele é de direita. Porque se ele fosse de esquerda, vocês estavam assim, ó, um do ladinho do outro. E o seu tá em terceiro lugar, com debates, piores debates, onde o proponente do debate simplesmente não consegue defender as próprias proposições por falta de estudo, por falta de generosidade, por inocência, por negação da realidade. Eu fiquei pensando muito também se eu deveria gravar esse vídeo em relação a algo tipo assim, tanta coisa importante, será que eu vou bater em alguém que teoricamente deveria estar no meu lado, na esquerda? Mas aí que tá, esse pensamento dessa galera progressista que se acha muito libertadora é tão complicado, sabe? É isso. Será que eu tenho mais coisas pra falar? Vamos ver aqui. Minha história do não tem isso. Saiu o debate que eu gravei contra 20 monogâmicos, acho que a mensagem e o comentário que eu mais li foi de pessoas falando: eu não sei como você teve paciência. Então, eu acho que você teve paciência de um auge de uma arrogância, né? Ou de uma ingenuidade. Eu nunca vou descartar a possibilidade de ser do alto de uma ingenuidade. Saca? A sua paciência pode vir desses dois lugares. E não necessariamente é algo que eu invejo, porque assim, o debate foi ruim, gata. E eu acho que é muito mais bonito quando a gente tem a postura, dá o braço a torcer e fala assim, errei. Não foi bacana, não ajudei o debate, não ajudei as pessoas que estão do meu lado, ou deveriam estar do meu lado. Ai, gente, acho que não tenho nem palavras, sabe? Eu acho que eu tô sem argumento, porque eu acho... É isso, tá? Lembrando que ainda vou falar sobre a carta do eremita pelo viés totalmente esotérico. E vou falar, e pretendo falar antes do final do ciclo de Aquário, falar de Aquário enquanto signo. E, enfim. Tá bom? É isso, gente. Muito difícil, cara. Que difícil. Ai, Deus.